Olá, meus irmãos, minhas irmãs, membros da Igreja Presbiteriana na Posse e aqueles que vão ver esse vídeo aí na internet e não são membros ou congregados ainda da Igreja Presbiteriana na Posse. Eu sou o diácono Felipe Araújo e hoje será o nosso último vídeo da série Homens dos quais o mundo não era digno, qual eu e o pastor gravamos. O pastor pediu para eu gravar 2 episódios, ele gravou os restantes. E para encerrar essa série, iremos falar sobre George Whitefield. Alguns homens andaram nessa terra. Alguns homens viveram experiências nessa terra, mas George Whitefield viveu o verdadeiro Evangelho de Cristo. George Whitefield, ele não nasceu em um palácio, ele não nasceu em um castelo de cristal de diamantes, ele nasceu numa humilde hospedaria. A princípio, George Whitefield teve que interromper os seus estudos, porque a hospedaria, a qual a sua mãe administrava sozinha, visto que o pai de Whitefield morrera enquanto ele ainda tinha apenas 2 anos de idade, começou a enfrentar graves crises financeiras. Então a mãe de Whitefield, junto com Whitefield e os seus outros 7 irmãos, começou a cuidar da própria hospedaria da família. Porém, Whitefield, ele conseguiu uma oportunidade, tempos depois, de estudar no Pembroke College, em Oxford. Então Whitefield cursou esse colégio em Oxford, e aos 18 anos de idade, chegando em Oxford, ele conheceu o Dr. Charles Wesley, famoso Charles Wesley, e também conheceu o famoso John Wesley. E esse contato que ele teve com os irmãos Wesley foi muito importante para o que viria logo a seguir. Whitefield fez parte do famoso Clube Santo, a qual no Clube Santo, Holy Club, ele se dedicava às práticas das boas obras, aos exercícios espirituais. Ele se dedicava ao estudo bíblico, à oração, ao jejum. Se dedicavam a tentar viver uma vida mais santa possível. Porém, Whitefield, ele percebeu que ele estava tentando ser salvo pelas suas boas obras. E depois de um certo período, ele teve sim o seu encontro com Deus. Ele teve sim o seu coração aquecido. Isso se deu através de uma leitura de um livro de um puritano chamado Henry Scougal. Então, nesse momento, Whitefield reconhece profundamente o seu pecado e foi convertido aos deuses à idade de 20 anos. Whitefield, então, em 1736, ele é ordenado como diácono na igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E após pregar o seu primeiro sermão, foi feita uma queixa que Whitefield levou 15 pessoas à loucura. Porém, o bispo da igreja a qual Whitefield pregou disse: tomara que essa loucura continue até o domingo que vem. Então, depois desse sermão, a popularidade de Whitefield começou a crescer avassaladoramente. Whitefield começou a atrair milhares de pessoas para escutarem as suas pregações. Porém, ele não permitiu que a sua popularidade crescente, avassaladora, distraísse do empreendimento de ir ser um missionário nas colônias da Inglaterra, os Estados Unidos da América, o atual Estados Unidos. Whitefield, então, ele serve como missionário em uma dessas colônias, a colônia da Geórgia. E no dia 7 de maio de 1738, Whitefield chega a Savannah, na Geórgia, e ele viaja pela colônia, encontra-se com seus líderes, prega sempre que a oportunidade é oferecida a ele, visita lares de residentes da colônia de Savannah e Frederick. E durante sua primeira visita à colônia, Whitefield, ele tem como objetivo criar um orfanato. Ele volta à Inglaterra, impedido de pregar nas igrejas, ele então prega o seu primeiro sermão ao ar livre. E esse sermão ao ar livre foi num grupo de mineradores no vilarejo de Kingswood, perto da cidade de Bristol, na Inglaterra. E ele continua depois a pregar nos campos. E é muito interessante porque o Whitefield começa a reunir 200,
mil, ao ponto de 10 a 20 mil pessoas irem ao ar livre, irem aos campos, só para escutar o Whitefield pregar que somos miseráveis e necessitamos da graça de Cristo Jesus. O Whitefield não pregava inovações, o Whitefield não queria colocar teatro, dança, música, show, um monte de coisas na igreja para atrair as pessoas. Ele não usava instrumentos do mundo para atrair as pessoas. O Whitefield apenas pregava o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ele expunha a palavra com todo o fogo do Espírito Santo, se podemos dizer assim, com todo o amor no seu coração pelos pecadores. Whitefield falava: se vocês não tiverem um encontro com Cristo, vocês irão para o inferno, porque Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Whitefield apenas pregava Cristo, Cristo e nada mais. Whitefield, ele atraía grupos de 10 a 15 mil pessoas. Vocês perguntam o que se deve tamanha popularidade, irmãos? Para atrairmos as pessoas à igreja, não precisamos de inovações. Precisamos apenas expor a palavra, expor o evangelho de Cristo. E Deus fará com que os pecadores se cheguem à igreja e sejam alcançados pelo Espírito Santo, alcançados pela sua palavra. Do mesmo modo que o Whitefield só expõe a palavra de Cristo, que possamos ser testemunhas, luzeiros, e o Whitefield nesse mundo expondo o evangelho de Cristo. Deus abençoe os irmãos e as irmãs da Igreja Presbiteriana Posse.